Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à competência 3 da redação do Enem. A competência que tem mais detalhe para você gabaritar a redação e entrar na faculdade. Humberto, por que você está de chapéu? Você não viu o vídeo da competência 2. Na competência 2 eu falei o seguinte, que eu ia sortear 3 apostilas para os comentários. E todos os comentários estão aqui, ó. E o cão, aproveita cão. O cão vai sortear para ninguém dizer que eu tô com favoritismo. Pega um, cão. O primeiro ganhador, solta, Bruno. O primeiro ganhador, vem cá, ó, filma aqui. Quem é? As Ribeiro. Cara, é surreal esse acesso democrático a conteúdo de qualidade. Obrigado. Obrigado, As. Parabéns pela primeira apostila. Deixa eu mostrar as apostilas aqui. Olha só, pessoal, essa aqui foi a minha apostila de redação que eu escrevi analisando 30 redações de alunos do Enem que tiraram notas desde 400 e pouco até 980. Então foram muitas redações, 30, analisando cada uma com base nas 5 competências. Essa apostila Onde Já Se Miu é super legal e mesmo que você não ganhe aqui do sorteio, você pode baixar o PDF e imprimir na sua casa, tá bom? Pode pegar, Bruno. Eita, Bruno. Não, essa aqui é a que já tá. Pô, cara, é um só. Não enche a boca, olha isso. Ele tá enchendo a... Pronto, 2. E aí totalizamos os 3. O segundo ganhador da apostila é Simon Nicholas. Eu quero a apostila. Simon. Ainda bem que tá aqui pra provar. Tá aí pra provar, parabéns. E o último, Simon Guilherme Fernandes. Muito bom. Parabéns aos 3 ganhadores. Comentem aqui nesse vídeo falando alô para eu mandar a apostila para vocês. Bom vídeo para vocês. Lembre-se, a competência 3 é a mais importante de todas. Só que o que a gente trouxe aqui hoje foi o material dos corretores do Enem. E é por isso que a gente vai abordar uma aula específica para cada um desses materiais. É um material complexo. Cada um aí tem cerca de 90 páginas, que é muito direto. Se você faz tal coisa, 0. Se você faz outras coisas, 40, 80. Porque lá, na prova objetiva, você não tem como saber, certo? Não é tão objetivo assim. E aqui tem como saber. Poxa, Lulu, seja mais uma vez bem-vinda ao Mestrescast, como você diria. Humberto, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Hoje a gente vai falar sobre a competência 3. Tá demais o episódio. Competência 3. Mas afinal, o que é uma competência? Como vocês sabem, não é só a redação que é dividida em competências. A redação é até mais simples da gente explicar, né? Verdade. São 5 competências, cada uma vale 200 pontos no total e você pode tirar até a nota 1000. Claro que é muito difícil você tirar 1000 porque depende da sorte de 2 corretores darem a nota 1000 para você, para que a média das notas deles seja 1000. A gente vai explicar melhor como funciona o sistema de atribuição de notas ao longo dos episódios. Mas o importante que vocês precisam saber, pessoal, é que pode ser muito difícil tirar 1000. Mas é muito fácil tirar mais de 900 Sim. se você domina as 5 competências. E a sorte é só com relação à competência 1. Todo o resto... É só habilidade. Exato. Só habilidade. Hoje nós vamos falar da competência 3. A competência 3 é o projeto de texto como um todo. É você, desde a primeira palavra até a última palavra, saber que está escrevendo uma só redação, um só projeto, não um aglomerado de palavras. E essa sensação que eu quero que vocês tenham quando vocês lerem a sua redação ao final da prova do Enem. Que a sua redação seja um projeto de texto como um todo. Como que faz isso? Tem muitos truques, tem muitas técnicas, tem muito conteúdo do material dos corretores aqui para vocês, que nem nas nossas últimas aulas. Quem é aluno dos mestres do Enem, dá um like aí, comenta aqui embaixo, quero saber eu quero saber se tem postinha aqui também. Então comenta, tem postinhas, Poxa, tem mestres alunos. do Enem. E, Lulu, essa habilidade, essa competência, ou melhor, é muito legal, porque ela começa já com muitos verbos. E Sim. aquilo que a gente fala no Mestrescast sobre as competências e habilidades das provas de múltipla escolha. Elas envolvem verbos, que são processos mentais. O Enem, ele está testando se você sabe selecionar, se você sabe relacionar, interpretar. As provas de múltipla escolha vão testar isso por meio de itens e você vai ter que escolher uma alternativa. As questões discursivas, por exemplo, pode ter questão discursiva no Enem.
no futuro, Sim. também testam esse tipo de coisa. Só um parênteses, eu conversei já com o pessoal que sabe de questão discursiva. Basicamente, uma questão discursiva do Enem, se for ter, é tipo uma mini redação. É uma pergunta assim, propõe uma intervenção para a mobilidade urbana em um parágrafo. Vai ser tipo isso. Não tem tanta viagem, vai ser tipo uma mini redação, se for ter. Vai ser ótimo, então, entender mais sobre a redação do Enem, como funciona, também para aplicar depois Claramente. no futuro. Claramente. E não só vamos decorar aqui a competência 3, pessoal. Eu vou ler com vocês todos os verbos, nós vamos trazer o material dos corretores aqui, para vocês entenderem como que pensa o corretor que vai ler sua redação lá na hora do Enem. E eu quero trazer também para a gente sempre ter essa visão de todo, essa perspectiva de que você não está só estudando para fazer uma prova, você está estudando para se tornar um cidadão do século XXI. Vamos ler a competência 3, Lu? Vamos. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É isso que o Enem quer de você, isso vai valer 200 pontos no máximo, cada competência vale 200, e na minha opinião, essa é a competência em que nós podemos nos aprofundar mais, porque ela envolve o texto como um todo, desde uma palavra, a uma frase, ao parágrafo, ao texto como um todo, nós estamos mostrando o projeto de texto. Sim. Isso é importante você dizer, porque eu vejo que muitos alunos confundem algumas competências como se elas fossem corrigir parágrafos. Por exemplo, competência 5 vai corrigir o parágrafo de conclusão. E não é assim. A própria competência 3, ela também corrige o seu parágrafo de conclusão. Porque se você apresenta proposta de intervenção, que a gente vai falar nos próximos episódios, você está apresentando um bom projeto de texto, que é esperado de você. Certo? Eu gosto de relacionar esse título aqui, também da competência 3, como o brainstorm. O que é o brainstorm? A gente planejar o que a gente vai falar, certo? Então, selecionar. Opa, eu li a frase temática, eu li o tema que está sendo proposto, eu começo a escrever tudo que me vem à mente sobre o tema. Não sei se você faz brainstorm assim. Ideias, argumentos, repertórios. Eu apenas estou selecionando. Como se fosse um rascunho, ou na sua cabeça, tudo bem. A parte de relacionar, opa, selecionei vários. É impossível colocar tudo. E se você colocar tudo, você não vai conseguir depois defender, que é também uma habilidade que é exigida. Então, quais aqui que eu consigo relacionar? Quais que eu vou conseguir organizar em uma boa tese? Os meus dois argumentos, eles têm relação, relacionar, eles têm relação, ou seja, são duas causas? É uma causa e uma consequência? São duas consequências? Ah, qual que é melhor, qual que é pior? Não importa, você vai decidir. Você tem que passar para um texto de uma forma que o corretor consiga perceber que foi a maneira que você conseguiu relacionar esses argumentos. Um exemplo, né? Organizar. Organizar tem muito a ver com o projeto de texto. Porque o projeto de texto para o Enem, a autoria para o Enem é a organização textual. Porque existem formas de você apresentar o seu ponto de vista, formas de você apresentar uma introdução, parágrafo de introdução, fazer. Mas qual é a forma mais organizada? A que você consegue defender, de fato, os seus argumentos. A que você consegue, por exemplo, trazer um repertório que você vai relacionar com o tema. Porque você, às vezes, vai trazer um repertório, ele não serviu de nada. A gente viu na aula anterior que o repertório ele serve para fundamentar ou para contextualizar. Mas o fato de, por exemplo, às vezes você trazer um repertório que não agregou em nada a sua argumentação é uma falha de projeto de texto. É por isso que na aula anterior, lembra que a gente falou que pelo menos um repertório produtivo, desde que seja legitimado, ele torna até pertinente, já é suficiente para a nota máxima da competência 2. Mas nenhum repertório pode ser improdutivo para a competência 3. Não tem isso aqui na grade específica. Mas entende a lógica. Falar uma coisa que não é produtiva de nada. Se não serviu de nada, o seu projeto de texto está falho. Então peca na competência 3 você só falar uma coisa por falar, Exato. Achando que vai pontuar. Exato. E aí não é o repertório em si, mas como você organizou, mesmo que tenha sido o repertório errado, quebra a expectativa do leitor. Toda vez que quebra a expectativa, você está demonstrando uma falha de projeto de texto. Genial, Lulu! É? Genial! Antes de você falar do interpretar, etc., eu já falo, galera, deixa o like, pelo amor de Deus. Genial você falar que você usar um repertório não legitimado ou talvez não pertinente, improdutivo, isso peca na competência 3, apesar de o repertório ser avaliado na competência 2. Exato. Genial! Pessoal, anotem isso. Não legitimado, não. Porque é permitido que você traga um não legitimado, desde que seja uma paráfrase? Beleza.
ele só não A é saúde legitimado. no Brasil está péssima. Mas aí, a maneira como você contextualizou, ou você tentou ser produtivo e não foi, é a sua argumentação que é ruim, então. E isso é uma falha de projeto de texto. Isso é genial. E conforme você foi falando, selecionar, relacionar, organizar, vocês conseguem perceber que são processos diferentes dentro do cérebro? Selecionar, deixa eu pegar várias coisas. Organizar. Tudo que eu lembrei. É. Tudo que eu lembrei. Relacionar. Esse fato aqui tem relação com esse, que tem Sim. relação com esse. Vocês conseguem visualizar. Tenta visualizar dentro da sua cabeça essa relação como se fosse construindo fios. É Perfeito. quase é uma metáfora, mas vocês conseguem enxergar essa relação, Exato. relacionar ideias. Aí você pensa, mas eu vou começar com essa, depois eu vou para essa, ou eu começo daqui e vou para lá? Organização. Exato. Percebe? O Enem está testando isso de vocês. E um comentário que eu tenho, gente, às vezes nós lemos algumas redações péssimas. Péssimas. A gente não consegue nem interpretar, não consegue organizar, tá totalmente... parecem frases soltas. Só que para a pessoa que escreveu, ela acha que aquilo ali realmente é uma redação bem escrita. Porque tem muita gente que tem muita dificuldade de ler, de escrever, isso é super normal. Isso, infelizmente, é mais comum do que vocês imaginam. Mas quanto mais vocês leem, pessoal, quanto mais vocês leem, e não só gibi, não só coisinhas simples, mas livros mais elaborados, quanto mais vocês leem, livros mais complexos, vocês vão, como coloco, vocês vão treinando o cérebro de vocês. Treinando o cérebro de vocês para ler, para saber relacionar, para saber organizar, interpretar. Olha a importância da leitura. A importância da leitura é só para tirar 900 na redação do Enem? Não é! É para vocês saberem selecionar, relacionar, organizar, interpretar. Isso é grande. Isso é muito maior do que vocês imaginam. Quando eu estava escrevendo o meu livro, Lulu, você acha que eu já comecei a sentar e já comecei a escrever o primeiro parágrafo? Não. Não. Eu tive que montar uma ideia de esqueleto antes. Com certeza. Um brainstorm. Um brainstorm. Joguei várias ideias e aí eu pensei, sabe como comecei a escrever o meu livro? Que eu quero que tenha personagem. Isso. Imagina, tô imaginando a sua mente. Eu pensei assim, a minha mente funcionou o seguinte, te falei que ela é engraçada. Então, olha como que eu comecei a escrever o meu livro. Eu pensei o seguinte, se o Sol, imagina o Sol, se o Sol estivesse preso por teias de aranha, ele está preso no horizonte. Se o Sol tivesse preso no horizonte, ele não vai para cima nem para baixo, ele está no horizonte. É pôr do Sol ou é nascer do Sol? Ele tá preso lá há tanto tempo que ninguém lembra mais se era noite ou se era dia. É nascer do Sol ou pôr do Sol? Como que você faz para descobrir? Eu vou falar que não é nenhum nem outro. Não, faz conta. Ele estava nascendo ou ele estava se pondo quando as aranhas prenderam? É. Como é que você faz para descobrir? Não faço ideia. Você pode pegar uma bússola. Sim. Se lá for leste, Sim, ele estava nascendo. Sim. Se lá for oeste, ele estava se pondo. sim. Mas se você não tiver uma bússola, você nunca vai saber. E eu achei isso extremamente engraçado. Então eu pensei, eu quero escrever um livro em que o Sol esteja preso no horizonte para que eu possa fazer a piada de que não sabem se é nascer ou pôr do Sol. Começou aí, pronto. Aí eu pensei, tá, por que o Sol ficou preso nas teias de aranha? Aí eu tive que começar a organizar, selecionar ideias, organizá-las para tentar construir um livro. Mas o livro surgiu da ideia do Sol preso no horizonte. A partir daí ele foi tomando forma. Criei o esqueleto dos capítulos, e aí comecei a escrever. Fiquei umas 2 semanas, 3 semanas só montando o esqueleto, criando os personagens, pensando como que esse capítulo vai se relacionar com esse. Esse é o processo de construção da história. E tem tudo a ver com um projeto de texto. Foi só um texto maior. É só um texto maior, mas é a mesma coisa. Olha a última frase a que eu marquei de amarelinho desse primeiro slide. Tá vendo? Apagou. Sim. Planejamento prévio à escrita. Isso é, na elaboração de um projeto de texto. Sim. Planejamento prévio. Tudo que a gente foi ensinar para vocês aqui é basicamente 2 palavrinhas. Planejamento prévio. Sim. E os alunos ficam assim, mas como que o corretor vai saber que eu tive esse planejamento? Eu tive esse planejamento. Se você não apresentou de uma forma organizada, não teve. Você pensa que você teve, só porque você fez um texto. E não é assim, né? Não é assim. Outra coisa que eu gosto muito de falar com eles, que eu acho genial quando tem essa percepção, é o seguinte.
Estamos lá na parte de seleção dos argumentos, que é a primeira. Lemos o tema e selecionamos diversos argumentos, diversos possíveis repertórios. Está só iniciando o brainstorm. Alguns alunos têm a insegurança de acreditarem que eles têm que pensar nas principais causas. Eu citei aqui, 2 causas do problema. Uhum. Então eu tenho que saber quais são as principais causas desse problema. Não. De novo, o Enem não exige que você seja um especialista. Ele quer que você demonstre que sabe construir um texto, um bom projeto de texto. Tudo bem. Então nós temos o tema, eu pensei em 5 argumentos. Como que eu vou escolher, relacionar esses argumentos e quais serão de fato que eu vou utilizar na minha introdução, na minha tese? Que eu vou defender depois nos meus desenvolvimentos. Quais? Os melhores? Quais são os melhores? O que o corretor vai achar melhor? Não. O que você vai achar melhor? Por quê? Porque você tem que saber defender depois nos seus desenvolvimentos. Porque de nada adianta você acreditar que tem 2 argumentos que são muito mais específicos. Às vezes eu sei que tem argumentos que seriam incríveis para aquele tema. Mas se eu não souber defender, se eu depois não tiver repertório para fundamentar o meu ponto de vista, mas eu tenho para argumentos mais sutis, que então eu seleciono os argumentos mais sutis. Porque eles serão o que vão comprovar que o meu projeto de texto defende o meu ponto de vista. Deu para entender? Eu tinha lá 5 argumentos. Tem 2 que são mais específicos, são mais difíceis sobre aquele tema. Odeio quando eu penso um argumento assim. Então, Odeio, porque eu penso, não vou saber Exato. desenvolver. Não adianta. E lembrando que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, então tudo bem você não ser altamente específico. O que de fato vai ser avaliado é que, poxa, eu peguei 2 argumentos, mesmo que seja lá, ausência de investimento governamental, interfere o tema, e uma educação deficitária, também é simples, ou um preconceito da sociedade. Opa, quero defender isso aqui. Como que eu penso, então, que o preconceito da sociedade interfere no tema, prejudica, é uma causa, ou faz com que ele persista? São essas jogadas que você tem que pensar na hora de construir um texto para a redação do Enem. Lulu, um comentário. São 5 competências e as competências não estão avaliando o grau de precisão do aluno, de conhecimento dele. Não é do conhecimento sobre o tema, não tem nada. Não é sobre o tema. Nada. A redação do Enem não é sobre o tema. A redação do Enem é sobre as 5 competências. Sim. Se você tem um argumento que parece clichê, mas se você sabe desenvolver bem, você sabe selecionar, relacionar, organizar e mostrar que você está interpretando informações em defesa de um ponto de vista, é isso que o Enem quer de você. É por isso que a minha metodologia é em defesa de você não depender do tema. Não depender do tema. Não é sobre o tema. Você vai fazer uma redação sobre o tema, vai. Mas não é sobre o tema. As competências não são a análise sobre o tema, e sim a análise de você, de como você escreve a respeito de qualquer tema. Poderia ser qualquer outro. Inclusive, eu nem poderia fazer assim, faça uma redação sobre o tema que você escolher. Você não faz porque a pessoa realmente iria com a redação pronta. Isso, é verdade. Mas o que ele queria, provavelmente na escola já fizeram assim, faz uma redação sobre o tema livre, surpresa. Aí já aconteceu, só que aí não tinha as competências. Não tinha as competências. Lulu, eu quero ler aqui o material do corretor explicando o planejamento, o projeto de texto. Não precisa deixar no slide não, Gabriel. Eu vou ler ele aqui pra você. Eu só ia pedir uma coisinha. O microfone tá na frente do Mestres do Enem da Lulu. Dá pra tirar um pouquinho da frente? Bota a Lulu aí, deixa eu ver. Mestres do... Aê! Sou eu mesma que estou... Aê! Agora tá legal. Esse não é o material do corretor ainda. Isso, se eu não me engano, é da cartilha de redação que o INEP disponibiliza para os alunos. Isso é um material que liberam para os alunos. Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa do ponto de vista e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida para defender o ponto de vista. Tem muitas palavras aqui, olha só, organização estratégica, articulado. Prestem atenção nessas palavras. E você disse uma palavra muito importante. Implícita. Ordem. Por quê? Porque quando eu fui explicar a competência 3 também, eu via que muitos alunos têm dificuldade. Como colocar isso na prática? O que eu passei a fazer, Humberto?
ler e analisar, comparar todas as redações nota 1000. Por quê? Não existe no material dos corretores algo que diga assim, ó, só pode tirar 1000 aluno que começa com repertório. Não, você pode começar de outra forma, sem ser com repertório. Mas, se a maioria das redações nota 1000 segue uma ordem concreta e aquilo é considerado um excelente projeto de texto, se a gente se basear também nessa ordem, a gente tende a apresentar melhor um projeto de texto que é esperado pelo Enem. Sim, sim. Pra que reinventar a roda se o arroz com feijão funciona? O Sim. Enem quer o arroz com feijão de você. Faz bem feito que você tira mais de 900 tranquilamente. Não precisa inventar moda na redação do Enem. Vamos ver aqui. Bom, já que eu trouxe esse material, quero lê-lo. Aqui, se tiver algum tem ponto qual? mais importante, é o próximo, já que tem 5 tópicos. Tá. A partir do tema apresentado na prova da redação, defina qual será o ponto de vista que você vai defender em seu texto. Essas são orientações da cartilha que o INEP libera para os alunos. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Perfeito! É o que a gente estava falando. É. E aqui, ó, ponto de vista. O que é ponto de vista? Importante É a falar tese. isso. É a tese. O ponto de vista na redação do Enem é a sua tese. Só que ponto de vista fica assim, é a minha opinião. Tem como estruturar, apresentando 2 argumentos, a gente vai analisar a redação do Humberto, que aí fica mais evidente ainda que você tem projeto de texto. Excelente. Próxima orientação, verifique se as informações, os fatos, as opiniões e os argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto de texto. Raciocínio facilmente, acompanhar facilmente, tem que ser fácil. O corretor tem quanto tempo para corrigir uma redação? Você sabe quanto dinheiro ele ganha por correção? R$3. R$3 por redação. Média. Pelo amor de Deus, tenha o bom senso de não inventar moda. Escreva as frases coerentes, escreva com letra bonita, escreva de Ser um jeito... claro e objetivo. Claro. As pessoas acham que tem que ser extremamente formal, usar palavra difícil, meu Deus, Não. dificultar. Não, o cara tá sendo pago R$3 para ele corrigir a sua redação. Faça ser fácil para ele. Deixa ele de boa vontade. Ainda demora para receber. Ainda demora. É um Pix de R$3 que só sai no ano seguinte. Tá gente sendo pago pela minha redação de 2018 agora. Não. Ai, E a última orientação do INEP: examine com atenção a introdução e a conclusão, para garantir que a coerência foi mantida entre o início e o final da redação. Perfeito. Sinceramente, essa parte aqui do material que o INEP disponibiliza para os alunos é a melhor, porque as outras são muito superficiais. Se você realmente entender isso aqui, das outras competências que eu estou dizendo, né? É o projeto de texto. É isso. É isso aqui. Isso aqui é a resposta. E aí, comparando com o passo a passo que a gente consegue passar para eles, num checklist, dá para entender claramente o que é isso. Analisando, por exemplo, a redação do Humberto. Certo? Mais do que isso, ele usa aqui a palavra, cadê? Coerência. 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 Por quê? Porque muitos alunos falam que competência 4 é coesão e coerência. Competência 4 é coesão. Eles chamam de coesão e coerência, mas é injusto, porque a coerência ela é analisada na competência 3. A coesão que é analisada na competência 4. Coesão. Os mecanismos linguísticos, o uso dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A competência 3 é a coerência, porque você está selecionando, você está Legal. relacionando tudo. Legal. Eu só quero fazer um parênteses sobre coesão. Nós vamos falar na competência 4, que vai ser o próximo episódio. Mas eu acabei de me tocar. Sei lá, minha cabeça hoje está funcionando de um jeito legal. Coesão. Tá descansado. Tá descansado. Dormi bem, pessoal. Dormi bem. Coesão, o que tem a ver? Coesão, de grudar, né? De coeso. Sim. O que eu falei ontem sobre os conectivos? Falei que os conectivos são a liga. Eles grudam Sim. os blocos de texto. É como se fosse um bloco de texto, um tijolo. É como e se o fosse outro a gente tijolo. dar as mãos. A gente dá as mãos. Fizemos uma coesão. Isso. Se a gente tivesse com um super bonder na mão, ia grudar mesmo. Sim. E os conectivos têm esse papel. Nós vamos mostrar para vocês sobre os conectivos no próximo episódio dos Verdade. Mestres Cast. Verdade, ó. Ele é um período, eu sou outro, a gente dá a mão, Dá a colocamos um mão e conectivo. gruda. E gruda. Entendi, é assim que funciona. Gostei Fala, desse... entendi nada. Próximo episódio você vai Próximo entender. episódio dos Mestres Cast.
Tem mais 2 observações do INEP no slide seguinte, vamos lá. Observe se os argumentos apresentados convergem para a defesa do seu ponto de vista. Além disso, verifique se todos eles estão bem desenvolvidos e não deixam lacunas de Isso sentido. é muito importante. Lacunas de sentido. O aluno acha que tem que socar informação, socar repertório, aí não defende, não tem espaço. Olha como te prejudica na 2 e na 3. Uma mesma coisa. Por quê? Na 2, se você botar mais de um repertório, às vezes você não consegue trazer a produtividade de um repertório que seja, você vai ser prejudicado lá. Aí na 3 você pode ser prejudicado pela mesma forma, porque todo repertório tem que ser produtivo para que seja bem projetado. Sim. Mas não só o repertório, o argumento também. Se você traz 2 argumentos, por isso que eu falo, traga apenas 2 argumentos na tese de introdução. Tem gente que quer fazer 3, que aí quer fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí não consegue desenvolver. Porque você tem que pegar aquele argumento, quando você seleciona um argumento, e depois você traz um repertório, e você selecionar em defesa do seu ponto de vista. Relacionar. E aí contextualizar. Tudo faz sentido. Lulu, só um comentário que você fez para as pessoas não ficarem em dúvida. Você falou que se o repertório não for produtivo, a pessoa pode ser penalizada na competência 2. Na 3. Não, você também falou da 2, eu acho que foi sem pelo querer. menos um. Pelo menos um tem que ser até produtivo. Né? Legitimado, pertinente, produtivo. Se pelo menos um for, já está garantido na competência 2. Sim. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, porque não adianta um ser legitimado e pertinente, E o aí outro... não é produtivo. Aí o outro tem que então ser legitimado, pertinente e produtivo. Porque se o outro for só, Não é legitimado. legitimado, mas não é pertinente. Se for para ser pertinente, se o uso for produtivo, ele consegue de uma maneira estratégica. Mas se não for legitimado, é um repertório baseado nos textos motivadores, mas era pertinente e fez uso produtivo. Também não. Tem que ser ao mesmo tempo, pelo menos um para a competência 2. Isso. É só para as pessoas perceberem que se elas têm que mirar no produtivo e legitimado e pertinente, de preferência sempre. Mas pelo menos um. De preferência sempre. Na competência 3, voltamos aqui. De fato, obrigado por esse comentário, porque até os repertórios da competência 2 podem te prejudicar na competência 3 se você não encaixá-los corretamente no seu texto. Exato. A última sugestão e orientação do INEP é: evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com as outras ideias apresentadas. Não solta informação. Não solta informação se você não souber relacionar. Importante: lembre-se de que há uma limitação no número de linhas e, por esse motivo, seu texto deve ser constituído apenas por informações, fatos, opiniões e argumentos que sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Evite perder tempo e linhas em sua redação com informações irrelevantes, repetidas ou excessivas. E não se esqueça de reler seu texto com atenção antes de finalizá-lo. Essas orientações são muito boas. São ótimas. São maravilhosas. São ótimas. Maravilhosas. Aqui pro pessoal deixar o like no Mestres Cast. Porque eles querem ficar... Eu tenho que mostrar que eu sei muito, mas aí não desenvolve o argumento. Ou, vou trazer um exemplo, coloca lá, como tal e tal, e não desenvolve aquilo. Não façam isso. Olha só, pessoal, a competência 3 é a mais complexa de todas, mas existem truques que automaticamente te garantem nota máxima sem você ter que entender as minúcias da redação. Claro, garantir nota máxima, a gente já tô falando de um jeito um pouco mais... não estamos garantindo aqui. Eu vou pedir reembolso do Mestres Cash, porque eles me garantiram que ia tirar nota máxima. Não é assim que funciona, tá bom? Pessoal, mas tem truque sim para você tirar nota máxima na competência 3. Um dos truques, deixa eu ver, eu acho que eu já... Aqui, ó. Truque número 1 para gabaritar a competência 3. Não coloque informação de mais nem de menos. É isso que a gente está valendo aqui com palavras mais chiques do INEP, mas é isso. Não coloque informação de mais nem de menos. Se você colocar uma coisa e não desenvolver, falha no projeto de texto. Se você disser que vai falar causas e consequências e só falar as causas, falha no projeto de texto. Não coloque informação de mais nem de menos. Esse é o primeiro truque, eu acho que tem 5 truques no total nessa aula daqui, então já senta o like pra gente ver os próximos truques. Aqui eu entrei agora no material dos corretores. Sim. Agora vai ser o material dos corretores. Tá na mesma tabela que eu. Sim. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O material dos corretores tem nível 0 para essa competência, Lulu.
Tem nível Tem. 0 para essa competência. Só para 2 que não tem. Só para 2 que não tem. Porque quando é 0 na 2, é 0 em tudo. Todo o resto tem 0. Se você tirar 0 na competência 3, é porque você tangenciou o tema e escreveu um texto sem direção. Aí, é claro que a gente está falando aqui para as pessoas que eu quero que todo mundo veja, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo Não estão nesse nível. não estão nesse nível. Mas tem uma observação importante aqui. Hum, A gente sabe que a competência 2, ela avalia se você compreendeu o tema. Aí, o aluno pode se perguntar, ué, então se eu tangenciar o tema, eu também me prejudico na 3? Tá aqui. Até o nível 1, se tangenciar o tema, tirar 40. Se você tangencia o tema, a sua nota na competência 2, 3 e 5 fica limitada a 40 pontos. é mesmo? A 5 também? Mesmo que você tenha apresentado uma proposta de intervenção completa, tangenciou o tema, é 40 pontos na competência 2, na competência 3 e na competência 5. Não pode ultrapassar essa linha. Nossa, eu não fazia ideia. Pois não é. fazia ideia. Daí o perigo de tangenciar o tema e a Exatamente. importância De daquilo. reapresentar o tema que a gente falou ontem. Isso, daquilo que A eu gente se falei. aprofundou muito ontem O episódio nisso. da competência 2 foi tão legal. Então se inscrevam no canal do YouTube, deixem o sininho ativado, deixem o like e o mais importante, Lulu, o que mais ajuda nós do YouTube, não é nem like, não é nem comentário, isso ajuda também, é muito bom, eu agradeço os comentários, os likes de vocês, mas é a pessoa compartilhar e a pessoa deixar o vídeo rolando. Quanto mais vocês assistem, o período a duração da audiência da pessoa, e isso que é o que mais ajuda e o que mais faz o YouTube compartilhar e divulgar para mais gente ficar conhecendo do projeto. Então compartilhem com quem vocês acham que merece e assistam o vídeo. Deixem rolando. Ah, Humberto, tem que sair. Deixa no mudo aí, deixa rolando. Minha mãe faz Lulu, minha mãe faz isso. Ela deixava minha aula de matemática básica, que hoje está com 2,5 milhões de visualizações. Minha primeira aula de matemática dos mestres do Enem tá no YouTube gratuito e já tem 2,5 milhões de visualizações. Toda vez que eu ia na casa da minha mãe, ela tava com o notebook e com a aula rolando. Com a aula rodando, rodando. Eu não sei se foi isso que fez chegar a 2,5 milhões, mas façam isso também. Querem ajudar os youtubers? Deixa o vídeo Isso rolando. aí. Assista até Se o fim. inscreva no canal. Se inscreva no canal. Inclusive, E eu da tenho Poxa um canal, Lulu. hein? Poxa Lulu. Poxa Ela Lulu, vai muito ganhar fácil. 1 milhão de inscritos ainda este ano. Nossa, Vai chegar ainda tá este ano. longe, amigo. Mas eu vou pegar essa placa que você não quer mais, que você falou, Não quero mais. porque não cabe aqui. Ele disse ontem, tem prova no Instagram, não cabe aqui, que problema, se inscreva no meu chato. canal. Então, eu vou pegar pra mim, faço uma adaptação ali, Tá não tem bom. problema. Ah. Tá faltando a minha instante. Mas olha só, Humberto, voltando aqui, um comentário importante que a gente quer com esse projeto é o seguinte. O aluno, se ele fosse ler isso aqui por si só, ele ia dizer, poxa, então, beleza. Se eu tangenciar, eu limito a minha nota na competência 2. Eu limito a minha nota na competência 3 e na 5. Só quer entender isso? Não. Você tem que entender por que tangenciar o tema, apesar de ser uma análise sobre a compreensão do tema ser na 2, por que isso interfere na 3? De novo, porque uma vez que você entende o que é um projeto de texto, você entende que não é possível ter um bom projeto de texto se você tangencia o tema. Lógico. Então, por isso que tangenciar o tema limita a sua nota. Não pelo tema em si, mas pela sua forma como você projetou o texto. Eu tô curioso pra como isso impacta na 5, mas não me fala. Não. Vai ser spoiler se ela me contar. Não conta, não. Olha só, pessoal, vamos ver os próximos níveis da competência 3. Nível 1, ou seja, 40 pontos. Tangente ao tema, tangenciar já 40 pontos. Com direção. Também, eu não quero me esmiuçar tanto na diferença entre um texto sem direção e com direção, porque quem está acompanhando a gente já está nos níveis mais elevados da competência 3. Sim. Mas vamos ler aqui para vocês. O nível 40 é esse, tangente ao tema e com direção, ou faz uma abordagem completa do tema, só que sem direção. Eu acho que eu trouxe aqui a diferença entre sem direção e com direção. Eu vou ler do material dos corretores. Mas é basicamente isso. Posso continuar? Sim. Nível 2, ou seja, 80 pontos na competência 3. Projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento. Ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Textos que apresentam contradição grave não devem ultrapassar esse nível. Algum comentário? Posso passar? Que o projeto de texto, então, ele só passa a ser avaliado a partir do nível 2. Olha só. E aí ele já vê, tá com muitas falhas. Aí não passa do nível 2.
Nível 3, projeto de texto com algumas falhas. Percebam que é subjetivo, né? Muitas, algumas, mas é no bom senso também. Né? É subjetivo por quê? Porque se a sua redação tiver 10 linhas, pouco, muito. É isso. Se tiver 30 linhas, pouco e muito. Algumas. Sim. Essa é a grande questão, senão o próprio material traria. Não falar uma, 2, duas... Não. Então, nível 3 é projeto de texto com algumas falhas e desenvolvimento de algumas informações, fatos e opiniões. Até dá pra ver aqui que é o meio do caminho. O meio do caminho. Mas tem algumas falhas, teve algumas opiniões, mas não foi lá essas coisas. Lá essas coisas começam a ser o nível 4 e o nível 5, 160 ou 200 pontos na competência 3. Nível 4, projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. E o nível 5, que é o nível máximo, projeto de texto estratégico e desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Sem informação de mais, sem informação de menos. É a dica que eu dei para vocês. E aí tem um comentário do INEP falando: aqui se admitem deslizes pontuais, seja de projeto de texto ou de desenvolvimento. Erros pontuais, eu acho que eu até trouxe alguns exemplos aqui do material da cartilha para vocês verem o que seria um erro pontual, mas é essa a orientação dos corretores. Nível 0 ao nível 5. Mas uma parte importante aqui, do nível 5, que eu preciso falar é sobre a proposta de intervenção. Competência 5. Porque lá no material dos corretores nós temos a relação entre as competências, tá? A competência 5, ela vai avaliar, Humberto, se você apresenta na sua redação, preferencialmente lá na conclusão, né? Pelo menos uma, olha a diferença, pelo menos uma proposta de intervenção que seja completa para te dar a nota máxima na competência 5. A gente vai explicar tudo isso para vocês no episódio sobre a proposta de intervenção, sobre a competência 5. Tá. Mas, para a competência 3, não faz sentido você apresentar 2 argumentos na sua tese, desenvolver cada um deles em cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento, para quando chegar na conclusão, a sua proposta de intervenção não amenizar os 2 argumentos da tese. Você pode fazer uma só proposta, desde que ela amenize os 2 ao mesmo tempo. Para 5, isso não faz diferença. Apresentou uma, mesmo que seja amenizando só um argumento, nota máxima na competência, 5. Mas para 3, é falha de projeto de texto. Apresentar 2 problemas e só uma solução que soluciona um. Então, você concorda comigo que isso não é desenvolver todas as opiniões? Isso não é se aprofundar em todas... Por isso que é falha de projeto de texto. Tem muita gente que me pergunta: Humberto, eu posso fazer só uma proposta de intervenção? Só estamos fazendo parênteses sobre a competência 5. A questão é, você pode fazer só uma completa, mas se ela não solucionar os 2 problemas, ou as 2 coisas que você trouxe na sua redação, você tem que trazer mais uma proposta de intervenção, não necessariamente completa, que solucione a outra, para mostrar que está completo. Para mostrar que está estratégico. Para mostrar que tem projeto de texto. Para mostrar que tem projeto de texto. Que pensou em tudo. O projeto de texto eu pensei em tudo. Eu pensei em 2 argumentos, eu defendi em cada um dos meus desenvolvimentos, eu não me estendi, eu soube defender minha opinião. E lá na proposta de intervenção, isso também é estratégico. Existe um projeto de texto para a proposta de intervenção. Genial. Certo? Genial. Porque se eu crio uma proposta de intervenção e o intuito é amenizar o problema que eu tratei no meu texto, eu tenho que retomar os meus 2 argumentos e, consequentemente, o tema. Lulu, isso tá muito legal. Esse tá sendo o episódio que eu tô mais gostando. Que bom, você falou isso ontem também, então eu tô feliz. Esse tá ainda mais legal. Lulu, porque tudo faz sentido. Tudo faz sentido, porque eu te falei, não acho a competência 3 difícil. Depois que você entende e vê na prática, eu tô doida pra pegar a sua redação pra falar isso na prática. Minha redação na prática. Antes de ir pra prática, eu tenho um comentário sobre isso da proposta. Para de gritar no microfone. Comentário sobre isso da proposta de intervenção. Eu sempre começo pensando na proposta de intervenção. Eu também. Escrevendo a minha redação, porque aí eu já vou pensar nos problemas que a proposta de intervenção resolve. Eu já penso assim, porque aí senão eu corro o risco de pensar numa proposta de intervenção e perder ela totalmente. Se a linha de raciocínio do meu texto seguir um outro caminho, eu chego na proposta de intervenção e penso, poxa, aquela ideia que eu tive era tão legal, mas não se encaixa com o que eu falei. Vou ter que fazer de novo. Exato. É isso. Eu já começo pela proposta de intervenção, não na redação. Nossa, teve um cara que perguntou, você começa na introdução falando da proposta de intervenção? Não,
Começa pensando na proposta de intervenção. Eu falo isso na minha plataforma. Depois que você entende também a proposta de intervenção, você pode começar por ela justamente por conta desse raciocínio de trazer argumentos que seriam amenizados por ela. E mais do que isso, é muito mais rápido de fazer. Entendeu mesmo a proposta de intervenção é rápido de fazer. ABCD. Você pode ter... ABCD são 5 elementos, pronto, acabou. Você vai deixar no rascunho, porque é o último parágrafo, pelo amor de Deus. Mas você já mata ali uma coisa que talvez você perdesse 20 minutos para pensar. É chato fazer quando você não tenha o mapinha, as regras do jogo. Tem que Exato. pensar demais. Exato. Reinventar a roda. É isso que eu sempre falo. Odeio ter que reinventar a roda. Uhum. Dá tanto trabalho reinventar a roda, gente. Já tem o arroz com feijão certinho. Verdade. Olha só. Sem direção e com direção. Não quero me aprofundar tanto, mas o material já explica claramente. Um texto sem direção. Considera-se que a redação sem direção apresenta informações, fatos e opiniões de forma caótica ou desconexa. Isto é, um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se articulam entre si. Não é perceptível sequer uma direção, em defesa de um ponto de vista. Você disse, não se articulam entre si. Dos Competência conectivos. 4. Olha como conectivos. todas as competências estão amarradas. Então, usar os conectivos, os mecanismos linguísticos, te ajuda. Por isso que é coesão e coerência, mas te ajuda na coerência do seu texto. A coesão te ajuda na coerência do seu texto. Sensacional. E o texto com direção, em oposição ao conceito de sem direção, considera-se com direção aquela redação que já apresenta informações, fatos e opiniões articulados. Isto é, as ideias apresentadas têm conexão entre si e é possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista. Ou seja, é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante em seu texto. O que a gente já falou. Sim. Eu acho que está tranquilo. Quero ler sobre o projeto de texto. Posso ler o material do corretor sobre o projeto de texto? O conceito de projeto de texto é definido por Abor, não sei se é esse o nome dele, mas é como um esquema geral da estrutura de um texto, no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. Nele, também devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Trata-se de um planejamento prévio à escrita e que se mostra subjacente no texto final. Isto é, não é um rascunho ou um esquema explícito, mas um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Não é que você vai colocar o seu rascunho lá e falar, olha só, eu planejei. Não é isso. Tem muita gente que acha que é isso, Lulu. A gente fala como se fosse óbvio. Como se fosse óbvio, mas tem muita gente que nunca fez Enem. E acha que vai entregar o rascunho da redação, vai entregar o rascunho da prova de matemática. Não vai. Quer dizer, tem que entregar de volta, mas ninguém eles vai não... analisar. Ninguém vai olhar aquilo. Eu sei lá o que fazem com aquilo, se eles trituram, Podia se eles deixar a gente queimam. levar, né? Será que eles queimam tudo? Porque é sigiloso. Pra onde é que vai? O rascunho de matemática. Lá vem ele. Nossa, aí tá o ministro da Educação fazendo aviãozinho de papel e jogando lá do ministério. E é por isso, Humberto, que eu criei o checklist. Checklist. O passo a passo que não tem como dar errado pro projeto de texto. Como é que é? Ué, vamos analisar com base na sua redação, que eu tenho certeza que ele tá. Vamos. Se é 980, tá baseado. Mas eu posso te dizer rapidamente. Beleza. É que ainda tem um pouco de Então conteúdo vamos. antes de ir Então pra minha vamos, então redação. vamos. Não, mas fala. Tá. Por exemplo, um projeto de texto de introdução. É você apresentar primeiro o repertório sociocultural, pensar no repertório mais legitimado que você tem, mais pertinente ao tema, porque até ali ele pode ser só legitimado e pertinente, já que você começou por ele, então você ainda não está falando nada sobre o tema. Em seguida, apresentar o tema contextualizando com esse repertório, fazendo a relação deles. Aí você não só apresenta a produtividade, como você também é projeto de texto. Isso é projeto de texto. Por fim, apresentar a tese explícita dividida em 2 argumentos evidentes. Não é obrigatório, mas isso evidencia o projeto de texto. Ajuda muito. Não é obrigatório, porque não está escrito aqui na matriz de referência, na grade específica. Só pode se apresentar os 2 argumentos evidentes. Não. Mas é um texto com direção? É um texto com projeto, porque eu apresento 2 argumentos que eu já estou antecipando o que eu vou abordar nos meus desenvolvimentos. Tá, eu vou já mostrar a minha introdução aqui disso, porque eu não trouxe a introdução na aula da competência 3. Então eu vou mostrar, olha só, pode mostrar aqui o slide. Esse foi o meu parágrafo da introdução, em que eu citei o meu livro.
do tema era estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Sim. E eu quero mostrar, então, essa divisão que você falou. Perfeito, até dividido. Olha No só. meu tava dividido aqui. É. Tem sim no material Tem, de... sim. Da competência Não, é 3. desenvolvimento, Tem o desculpa. desenvolvimento. Eu vou ler a introdução mais Sim. rápido, porque a gente já falou na aula da competência 2, que se vocês Mas agora com a perderam... visão da competência 3. Isso, com a visão da competência 3. Se vocês perderam a aula da competência 2, meu Deus. link na descrição. O livro das cinzas de Onira, de Humberto Manarino, retrata os efeitos nocivos que doenças mentais não tratadas podem ter na vida das pessoas. Na história, Olivia sofre com o fato de a família ter cortado relações com seu pai, portador de esquizofrenia, sob alegações infundadas de que ele poderia fazer mal à própria filha. Ponto. Isso é repertório sociocultural. Opa, repertório sociocultural. Na competência 2 foi analisado se é um repertório legitimado? Porque é do conhecimento de mundo do aluno, ele está citando um livro. É pertinente ao tema porque ele já apresentou a fala de que o pai era portador de esquizofrenia e o tema era sobre saúde mental também. Então, é pertinente. A segunda parte vai ser a relação do tema com o livro. Pode Como que eu continuar. tornei ele produtivo e como eu vou, na última frase, mostrar que eu já vou apresentar os argumentos do desenvolvimento. Exatamente. Então você Veja. tornou ele produtivo para já matar a questão do repertório para 2 e também tornou produtivo para demonstrar projeto de texto. Então vamos lá. Apesar de ficcional, o romance entra em sintonia com a nefasta perpetuação do estigma associado a essas enfermidades no Brasil, já que a omissão estatal diante do assunto e o negacionismo de muitos ampliam as consequências perversas que os estereótipos infligem a milhões de brasileiros. Olha que maravilhoso. Quando você mesmo faz assim e assim, você está falando, opa, tem um argumento aqui, tem outro aqui. O corretor faz isso. Ele não está nem aí se de verdade é omissão estatal, não está nem aí no sentido de que esse é o melhor argumento. Não, pelo menos não é esse o propósito. Tá, omissão estatal? Eu quero ver se esse aluno... É isso que ele vai... Eu quero ver se esse aluno vai falar sobre isso no desenvolvimento 1. Como que ele vai defender isso? Se é o melhor argumento para o tema, não importa. Ele que tem que fazer ficar evidente que é bom. E o outro... E o negacionismo. Negacionismo. Então, deixa eu ver se ele vai falar de negacionismo no 2. É isso, mas apresentou já... Opa, é um bom projeto de texto de introdução. Show. Entende? Show. E a gente vai ler os meus parágrafos de desenvolvimento. Fazendo Opa, essa análise também. Calma aí. Moleque. A gente vai ler os meus parágrafos de desenvolvimento e vocês vão ver. O meu desenvolvimento 1 foi sobre a omissão estatal. O meu desenvolvimento 2 foi sobre negacionismo. Isso é projeto de texto. Exato. Mostra que está amarradinho. Mostra que está amarradinho. Deixa eu voltar para a competência 3 agora. Projeto de texto, desenvolvimento. Pessoal, esses slides... Mostra o slide para o pessoal, Gabriel. Olha só. Vocês podem pausar e ler inteiro, mas eu quero só pontuar essa última frase, aqui, que para mim foi a mais importante sobre desenvolvimento. Consideramos como um bom desenvolvimento aquela redação em que as informações, os fatos e as opiniões são desenvolvidos em todo o texto e que em nenhum momento deixam para o leitor a tarefa de fazer as relações entre as informações, fatos e opiniões. Perfeito. Não deixa para o leitor. Não tem. Na escola que você deixa pra professora, eu quis dizer isso. Não é, nem, não é assim. O corretor pode ter entendido o que você quis dizer, mas você vai ser penalizado. Você quer isso? Não. Então Tem que- para de ficar enchendo o argumento porque quero mostrar que eu sei, aí coloca um monte de informação. Não. Você vai selecionar um pra defender aquele profundamente. É o arroz com feijão bem feito, pessoal. Arroz com feijão bem feito para ter a coesão, para ter a coerência, para mostrar que está tudo relacionado. É isso, Exato. pessoal. Truque 1 para gabaritar, não coloque Exatamente. informações de mais nem de menos. Foi essa a primeira dica. Autoria também, Lulu. Autoria. A autoria é Porque ótimo. tem gente... Eu achava que a autoria era usar adjetivos com Tipo, carga de... infelizmente. Aquela com coisa. juízo de valor. Sim. O tanto que, na minha introdução, eu falei a nefasta Mas você perpetuação. pode usar. Pode, Não mas quer não dizer é que isso isso que está seja sendo autoria. avaliado. E no Enem, autoria é É organização textual. organização. Não é fazer o que eu fiz, tipo, a nefasta perpetuação. Tipo, é legal usar a palavra nefasta. Quantas vezes vocês já usaram a palavra nefasta na sua vida? Não usaram. Indubitavelmente. Indubitavelmente. Ordiana. É divertido, mas não abuse disso. Sim. Né? Porque o corretor consegue perceber que não faz parte da sua linguagem, Não, a menos que faça. Pô, a pessoa tá falando um texto super simples e do nada fala um embrólio do nosocômio. Aí corre risco na competência 1, não faz relação com a linguagem dele. Lulu, se eu disser pra você que ontem eu fui para um nosocômio de escola,
você ficaria preocupada comigo? Ontem eu tava com você, que horas Não, que você ontem não, foi? ontem não. Semana passada eu fui num Ah, nosocômio de escola. Aonde Ah. você acha que eu fui? Não sei. Fui num hospital bom. Ah, Um nosocômio é um hospital. E de escola é top. Eu fui num hospital top. E as pessoas acham, Humberto, você tá louco? Você foi no nosocômio, você tá doido? Vai pro manicômio. Não. a gente tava pensando que era algo... Falei, não vou falar nada, né? Tá. Gente, eu gosto dessas palavras. É, louco, louco. Eu gosto da palavra nefelibata também. Ih, gente! Você é nefelibata? Não sei o que é isso. Voada, voada. Tá com a cabeça nas nuvens. Acho que não. Não, eu sou nefelibata. Tanto que eu tô viajando aqui, Lulu me puxa de volta pra gente falar de autoria. O Matheus, meu noivo, é. É. Chama ele, você é um Ei! nefelibata. Quero ver. Eu só falando, você vive no mundo da lua. Não, agora você tem, Eu ó. vivo sempre no mundo da lua. Conhece? Não é do nosso... É, não sei. Pessoal, autoria. Temos um texto grande aqui pra vocês lerem, mas eu circulei, então deve ser mais importante esse último parágrafo. Não lembro, fiz esses slides há muito tempo. Leiamos juntos. O importante para a competência 3 é a autonomia do texto, que deve se sustentar sozinho, sem depender de conhecimento exterior por parte do leitor ou mesmo dos textos motivadores, para que faça sentido. Trata-se daquele texto que se explica por si só. Se explica por si só. E por quê? Porque justamente a autoria é muito difundido, temos diversas opiniões sobre o que é autoria, então o Enem definiu o que para ele vai ser. Senão seria injusto também. Um corretor pode pensar que a autoria é uma coisa, outro pode entender que é outra. Então vamos definir o que vai ser? Como que vai ser avaliado? Legal, Lulu. Olha só, truque 2 para gabaritar a competência 3. Já eu disse que tem 5 truques nesta aula, vamos pro truque 2. Humberto, então ainda tem muito mais? Tem muito mais, senta o like. Truque, todo parágrafo deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Uai, a introdução tem que ter introdução? O desenvolvimento tem que ter conclusão? A conclusão tem que ter introdução? Humberto, você me confundiu? Vou pedir Perfeito. reembolso do Mestres Cast? Início, meio e fim. Calma, início, meio e fim. Melhor, Lulu. Aí eles não pedem reembolso. Todo parágrafo tem início, meio e fim. Quer exemplo? Vamos lá. Agora, meu parágrafo de desenvolvimento. Perfeito. Da redação em que eu citei das cinzas de Onira. Lembra do que a gente ia falar? Meu primeiro ponto lá em cima tinha sido, na introdução, a omissão estatal. E mais do que isso, antes de você ler o seu parágrafo, eu vou falar do passo a passo, do checklist de desenvolvimento. Manda. Tá? Que pode variar. E aí a gente vai de acordo, porque lembra, é muito importante a organização, a ordem. Então vamos lá, ó. Passo a passo para fazer um bom parágrafo de desenvolvimento. É claro que pode variar, mas esse é o mais visto nas redações nota 1000, tá? Primeira coisa, apresentar tópico frasal. O que é tópico frasal, Humberto? Resumo, um resumo do assunto que vai ser tratado. Então, se é um resumo do assunto que vai ser tratado, e a gente já entendeu que a tese ela antecipa os assuntos dos nossos parágrafos de desenvolvimento, o ideal é que nesse tópico frasal você retome o seu argumento da tese, ou dê a entender que vai fazer isso. É o que vai início do falar parágrafo do desenvolvimento. Exato, o o início que a tópico gente frasal. falou, a introdução, o início que a gente falou do parágrafo. Em seguida, o ideal é que você apresente mais uma vez um repertório sociocultural. E não porque a competência 2 exige mais repertório, porque a gente já viu que não, é pelo menos um. Mas o repertório, pum, é ótimo, né? Pum! Para um bom projeto de texto, ele vai te auxiliar. Ele vai fundamentar o seu ponto de vista. Porque senão, imagina, só o seu argumento para defender o seu ponto de vista, então você trazer uma área externa, uma área do conhecimento, te auxilia nisso. Traz mais força à sua argumentação. Então, em seguida também, aí vem a parte da produtividade para o projeto de texto. É impossível apresentar repertório sem produtividade. Para competência 3, ele tem que estar justificado. Sempre justifique, sempre relacione qualquer repertório que você usar no seu texto. E nunca justifica demais, excessivamente. Jogar informação demais sem ter respaldo. Exato. E por fim, não é obrigatório também, mas o ideal é que você apresente um desfecho. É como se for, é a conclusão, que pode ser uma reflexão sobre o que você falou anteriormente, pode ser uma breve intervenção, mas eu particularmente indico que vocês façam uma crítica ao que está sendo abordado. Por quê? Porque todo tema é um problema
todo o tema de redação é um problema muito sério. E para você não tomar cuidado, para não apresentar um tipo textual expositivo em que você só está socando o argumento, quando você apresenta a crítica, você evidencia mais uma vez o que você pensa sobre isso. Então é uma facilidade, tá? Mas preferencialmente apresente desfecho. Alguns alunos terminam ali na parte da contextualização, dá para fazer, mas o ideal é ter um desfecho ali. Vamos ver o meu parágrafo de desenvolvimento 1 da redação em que eu citei o livro das doenças mentais, estigmas associados às doenças Isso mentais, e você vai me dizer se eu segui esse checklist, Lulu. Vamos lá. Lembram que eu disse que, na minha introdução, o primeiro argumento seria a omissão estatal. A gente estava vendo aqui, até fez uma pausa, um recorte, porque eu estava lendo esse desenvolvimento, eu não falei de Estado na primeira frase. E aí eu pensei, eita, mas se eu falei de omissão estatal, eu não deveria ter falado de Estado logo de cara. Idealmente sim, tanto que eu até fiquei meio confuso, será que esse parágrafo é mesmo da minha redação em que eu citei das cinzas de Onira? Mas é, e eu falei de Estado já na frase seguinte. Então eu considero que o corretor ele leu esse tópico frasal. Talvez ele tenha sentido um desconfortozinho no coração dele. Mas o nível 5 admite deslizes pontuais? Ah, o corretor, ele sentiu. E mais do que isso, se você defendeu, não é obrigatório que o tópico frasal realmente fale o argumento específico da tese. Ele é o resumo do parágrafo. É um resumo do parágrafo. Então vamos lá, posso ler? Sim. No meu desenvolvimento 1. Nessa perspectiva, é válido apontar, nessa perspectiva já vamos falar da competência 4 depois, podemos analisar de novo sobre esse conectivo interparágrafo. Sim. Mas agora foco na competência 3. Nessa perspectiva, é válido apontar que a falta de abertura à temática na sociedade agrava os efeitos nocivos desses estigmas. Ponto final, tópico frasal, é o início do meu parágrafo de desenvolvimento. Se o corretor lesse só até aqui, não tá falando de negacionismo? Você tem que... omissão estatal. Desculpa, omissão estatal? Aí ele vai ler para ver se realmente o projeto de texto está aqui. Isso. Porque senão já poderia ter sido uma falha de projeto Mas de texto. Mas eu dei um sustinho nele, depois eu dei um abraço. A esse respeito, a Carta Magna de 1988 assegura a todos igualdade de direitos e oportunidades. Mas o que se verifica na prática é que o silêncio do próprio Estado quanto à relevância do debate reforça a incapacidade das pessoas de se sensibilizarem com casos de ansiedade e depressão, por exemplo. Opa, então olha só, a esse respeito, isso faz uma ligação ótima, aí traz Carta Magna, que é a segunda etapa que eu falei, traz repertório novamente. E olha como o repertório auxilia ele no ponto de vista que você trouxe, que era omissão estatal. Você fala que a Carta Magna assegura, mas não é o que de fato acontece. Então você traz aqui um repertório para fundamentar o seu ponto de vista que, entendeu? Meu repertório na introdução já foi legitimado pertinente e produtivo? Já. Mas eu precisava argumentar aqui. Eu não ia só tirar das vozes da minha cabeça. Sim. Exatamente. Brincadeiras à parte aqui, a Carta Magna vai ser usada, a Constituição, no caso, para te auxiliar nisso, para trazer força ao seu ponto de vista. Não sou só eu que penso que a omissão estatal é um problema para esse tema. Isso. Olha só, a Carta Magna ela defende nossos direitos, mas não acontece isso. Pois é. Às vezes eu penso assim, Lulu, que acabou de me surgir esse desconforto. Quando eu estou escrevendo a redação do Enem, eu penso, a Carta Magna garante essa igualdade de direitos, mas na prática não é o que se verifica. Eu fico desconfortável porque eu penso, eu tinha que justificar também que não é assim que na prática se verifica, de acordo com uma notícia do G1, que tal e tal e tal. Não precisa. Não precisa? Não, porque você está justificando assim, mas o que se verifica na prática é que o silêncio do próprio Estado quanto à relevância do debate reforça a incapacidade das pessoas de se sensibilizarem com os casos de ansiedade. Essa está sendo a sua justificativa. Sim, mas eu não preciso ter um fato de jornal dizendo que o Estado é silencioso sobre isso. Porque aí você teria que justificar também o jornal. Eles têm que ter relação. Dá para usar mais de um repertório em um mesmo parágrafo? Dá. Mas não precisa. Não precisa e é mais perigoso. Porque se todo repertório tem que ser produtivo, se eles não tiverem relação entre si, no caso teria, você vai falhar. Sim. Então tomem cuidado. Prefiram ter o espaço para trazer a argumentação, para defender o ponto de vista. E agora o fim do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Assim como o tratamento dessas doenças demanda uma rede de apoio fortalecida, sob o risco de se tornarem incapacitantes, verifica-se que os princípios constitucionais estão sendo ceifados de diversos portadores, decorrente do desconhecimento do povo sobre como abordar propriamente o problema.
Nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito isso, mas percebe que eu Tá já dei um bonito. ganchinho pro desenvolvimento 2 aí, o negacionismo, um ganchinho. Isso foi uma firula que eu fiz porque eu tava muito feliz escrevendo a redação. Não precisa dessa firula final. Feliz porque usou o livro dele. Feliz porque eu usei o meu Ele próprio já queria livro. sair correndo depois. Tipo, Queria já sair fiz o que correndo. eu queria fazer na minha vida. Meu plano era citar o meu próprio livro na redação do Enem, tirar 1000 Mas você e ir tirou. pra Fátima Bernardes. Eu queria ir pro encontro com a Fátima Bernardes, porque, nossa, tirar Mas você 1000. tirou. Eu tirei, mas ninguém dá Você bola tirou pro 1000, 980, Lulu. Mas você pode ir pra Fátima Bernardes com 980 porque você é um youtuber de mais de 1 milhão de inscritos, você é escritor, tem um livro publicado verdade. que já ficou entre os mais vendidos junto com o Thiago Negro. A Fátima Bernardes só precisa saber. É verdade. Vamos criar hashtag Fátima Bernardes chama A Humberto. Fátima, ela saiu do encontro, já Ah, tem é, tempo. cara. Pro encontro, não Não importa, vejo não importa. Hashtag das cinzas de Onira no encontro, porque eu quero falar do meu livro. É isso aí. Você Ah, sabe era o que eu já plano. fiz uma vez, fiquei pedindo pros meus seguidores ficarem comentando lá na Fátima Bernardes. Deu certo? Não. Não, mas você é muito grande, então Ah, eu vai dar acredito que certo, vai- pessoal, vai dar certo. Percebam que eu Sem querer te amarrei. desanimar. Ah, não, vai dar certo, vai Vai dar dar certo. certo, eu também Percebam que eu amarrei esse final aqui. Eu meio que fiz um resumo. Eu gosto de falar de resumo. Você chamou de crítica. Sim. Eu chamo de resumo. É como eu sempre faço. A última frase do meu parágrafo de desenvolvimento, tanto 1 quanto 2, tem que dar uma resumida no que eu falei antes, com outras palavras, sintetizar. E essa firula que eu fiz aqui, eu nem lembrava que eu fiz, mas foi legal. Eu meio que dei um ganchinho pro desenvolvimento 2. Vocês não lêem no meu desenvolvimento 2 que eu dei um ganchinho pra conclusão. Esse ganchinho já não é mais obrigatório. Nada é obrigatório, né, Lulu? Mas tudo contribui pro projeto de texto. Sim. Tem mais comentários sobre esse parágrafo? Um comentário interessante. Sempre usem conectivo conclusivo para o último período de cada um dos parágrafos. Esse Você usou assim é assim, ótimo. conclusivo. Assim, sendo assim, logo, portanto, dessa forma. Sempre. Por quê? Tem gente que usa, por exemplo, aqui, ó, no segundo período. Se eu estou trazendo um conectivo conclusivo, eu estou concluindo a ideia do parágrafo. Não faz sentido eu usar um dessa forma acontece tal coisa e depois um assim. Se eu já falei dessa forma, eu quero trazer a conclusão. Tomem cuidado por conta da competência 4. Sim, sim. A gente vai falar sobre isso depois, né? E um comentário, gente, não só decorem. Eles decoram os conectivos. Ah, conectivo de conclusão Entendam vai o só nesse. conectivo. Entendam, pessoal. E como é que eles vão entender? Lendo muitas redações nota 1000, mas Assistindo a próxima aula. assistindo a próxima aula, mas pelo amor de Deus, não só lendo redação do Enem. Vocês têm que viver, vocês têm que aprender, vocês têm que descobrir coisas novas. Não leiam só redação, leiam das cinzas de Onira. Tá na Amazon, pessoal, tá baratinho na Amazon, é um livro muito legal. Muitos livros, muitas histórias, leiam de tudo, leiam, que é assim que vocês fortalecem o seu cérebro, é assim que vocês se tornam pessoas pensantes. Truque número 3 para você gabaritar a competência 3. Resumir desenvolvimento 1 e desenvolvimento na introdução, com muita atenção. Foi o que você falou, da tese com os 2 argumentos. Aqui eu coloquei em outras palavras. Resumir o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 na introdução, com muita atenção. Porque se você falar que vai falar da omissão estatal e depois do negacionismo, e você falar no desenvolvimento 1 de negacionismo e depois da omissão estatal, projeto de texto falho. Então, resume, pontua, pincela na introdução, como eu falei, omissão estatal e negacionismo. Isso que eu resumo, é uma palavra, 2 palavras, pouquinho, mas com muita atenção para você não se baralhar depois. Esse é o truque 3 para gabaritar a competência 3. Mara. Ah, olha só. Esse material é do corretor e, basicamente, eles trouxeram um exemplo de redação avaliada no nível 4 da competência 3. Você que grifou? Ou... Eu grifei esse amarelinho aqui. Tá. É nível 4, ou seja, um nível quase perfeito, mas não perfeito. Por que será que é quase perfeito, mas não perfeito? Vou ler. Na obra Utopia, Thomas Morus idealiza uma sociedade harmônica, em que prevalece o bem-estar social. Entretanto, alguns fatores contribuem para distanciar a sociedade atual da idealizada por ele, e um deles é a manipulação do comportamento do usuário na internet. Tal problema tem crescido cada vez mais devido à difusão do acesso à internet, que alcança inúmeras pessoas de todo o mundo. A partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes desse problema, bem como de caminhos para combatê-lo.
Pareceu muito Ficou boa, né? Ficou É muito uma boa. tese implícita só, não trouxe os dois argumentos. Mas por que tirou nível 4 na competência? Ó, eu botei um comentário aqui embaixo. Esse Você tipo falou de... como se fosse uma tese implícita tivesse sido o problema. Esse tipo de conclusão da introdução é o modelo comum de redação. Por isso que eu falo para os alunos nunca deixarem de apresentar tese explícita. Por quê? Entendi. Ela não falou dos argumentos Não falou, aqui. só falou. É importante discutir acerca das raízes do problema, bem como os caminhos para combatê-la. Pode ser que ela não eu tenha entendi. feito isso. É essa questão. Muita atenção às palavras-chave. Ela tentou resumir nessa última frase, mas talvez não tenha tanta relação com o que ela falou antes. A partir desse contexto, é necessário discutir as raízes do problema, bem como caminhos para combatê-lo. As raízes e caminhos. Ela falou de duas coisas, sim. Tal problema Mas tem quais são crescido. as raízes? E quais são os caminhos para combatê-lo? Mas ela vai Ela falar, vai falar nos desenvolvimentos. Talvez das ela não raízes. tenha falado. Talvez ela não tenha falado. Porque essa introdução tá boa. Tá boa, Tá boa. tá de acordo. E mais do que isso, se ela falou, a única coisa que eu acredito que possa ter acontecido foi não ter apresentado uma tese evidente já. Por mais que não tenha sido obrigatório. Que não seja, não tenha nada escrito isso. É obrigatório falar quais são os dois. Mas... Achei o problema aqui, Lulu. fala. No slide seguinte. Posso ler? Vou pode. ler do material dos corretores. Podemos notar dessa forma que o projeto de texto do participante já traz uma boa seleção de argumentos, consegue organizá-los, relacioná-los e até interpretá-los, mas ainda faz tudo isso com falhas, ainda que poucas. Que falhas? Eu ainda não achei a falha, vamos ver. O problema principal é que um argumento fundamental foi selecionado no início do texto e abandonado depois. A discussão das raízes do problema abordado na redação. Então, o problema não é a introdução. Não era foi o a introdução. desenvolvimento. O slide que tá meio confuso, então. Senão eu Mas ia falar assim, pode me demitir, porque se eu não entendi... tava muito bom, né? Tava muito bom. tá de Ela acordo. não falou das raízes do problema do Isso que desenvolvimento. eu falei, se ela não falou... Se ela falou, e se ela falou sobre as consequências depois, igual ela abordou aqui, bem como os caminhos... Aliás, os caminhos, não as consequências. Então, não é possível. Sim, Porque dá sim. pra apresentar assim. Mas tem que falar. Tem que falar. Se não falar, depois projeto de E olha texto o falha. problemão que ela criou aqui, porque é necessário discutir acerca das raízes, plural, desse problema. Então, no primeiro desenvolvimento, ela tem que falar sobre raízes, Ai, que agonia. pelo menos 2 ou mais, e defender cada uma das raízes em um só parágrafo. Olha o problema. Ela que tá, se cria. cavando a própria cova. Exato. Cavou a própria cova. É necessário, você pode falar, é necessário discutir sobre uma das causas, bem como alguns caminhos para combatê-la, tudo bem também, porque você vai falar sobre alguns caminhos no desenvolvimento e depois fazer proposta de intervenção, vai estar de acordo com esse projeto de texto. Nossa. Certo? Nossa, Lulu. Então não foi a introdução o problema? Não. Foi... Desandou depois. Tava bonita essa introdução. Eu Tava. pensei, uai, Não. no nível 4? E eu tenho, inclusive, um modelo pronto aqui com obra de isso, né? utopia. Ah, Tipo isso, modelo tava pronto ficando com obra de nervosa. utopia. Ai, já tava ficando, já está ficando nervoso. não fique. Veja bem, eu trouxe aqui duas introduções dos 2 anos em que eu tirei 980 na redação do Enem. O que significa tirar 980? Sempre são 2 corretores que vão corrigir a sua prova, salvo algumas exceções. Um me deu 1.000, o outro me deu 960. Com certeza, porque não existe um nível 180 de nota nas competências. Não existe. Isso Ou é sempre é 160 ou 200. Se eu tirei 980, é porque um corretor me deu 160, eu acho que foi na competência 1, e o outro me deu 200. Então, para um dos corretores, o que me deu 200, eu tirei 1.000. Sim. Então eu tirei 1.000 citando o meu próprio livro, Exato. Lulu. Tirei 1.000 citando da Cinza de Ongueira. Tirou mesmo. Só o outro que não ficou sabendo me deu 960. É por conta da insegurança de dar o 1.000, aí ele arruma uma desculpa. Sim. Porque a competência 1, ela permite que você cometa até 2 desvios e 1 erro de estrutura sintática e ainda assim tirar nota máxima. Então, você não fez isso? Aí ele falou assim, eu vou tirar na 1 para ter uma justificativa. Porque eles têm que se justificar quando eles dão nota 1.000. E se eles derem nota 1.000 e acabar que não é, eles podem ser prejudicados. Mas não Perder tem- o Pix de R$3. Exato. E não tem que se justificar por não ter dado o 1.000. Não tem. Essa que é a grande questão. Ah, tem que se justificar. Eu acho que o 1.000, o 980, deveria Aqui, ter ó. 3 Qual é o análises. teu problema? Eu acho que a 980,
Aí entra numa grande questão também. Às vezes os alunos ficam um pouco chateados com uma discrepância de nota, até mesmo na minha plataforma de correção. Mas isso acontece até no Enem. Vocês têm que entender que por mais que exista um material longo, complexo, e que a gente está constantemente analisando, fazendo reuniões e tudo mais, existe a possibilidade, sim, de ter uma discrepância. E o Enem permite que tenha uma discrepância de até 80 pontos, Humberto. Até 80 pontos. 2 níveis de 2 competências, Sim, vamos botar se o assim. Enem permite, é porque ele concorda que os corretores podem ter opiniões diferentes em determinadas situações. Então, a gente tenta fazer muito para alinhar, para ficar tudo ok, mas isso pode acontecer. É injusto? Talvez. Então, eu acho que assim, o 980 deveria ter... se é 980, vamos mandar para uma terceira correção, porque o aluno, poxa... Merece. Merece. Ai, merece. Fátima. Ai, Fátima. Gente, segundo parágrafo. Segundo parágrafo de introdução que eu estou trazendo para vocês. Bota o slide rapidinho, Gabriel, por favor. Esse Veja. foi o que a gente leu, né? O primeiro é o que a gente leu. Não, é o contrário. Opa. Ué, É esse. é esse sim. O primeiro é o que a gente leu. E o de baixo é da minha redação do ano seguinte sobre invisibilidade e registro civil. Eu não fiz uma redação naquele ano e eu demorei muito para fazer essa redação. Mas eu consegui o 980 porque... Calma, Lulu. Porque já Tá sabe. passiva-agressiva, ela o quê? Não, Calma. é porque eu também não faço mais. Depois que eu aprendi, eu só faço a do Enem. Pois é, tirei 980 porque eu sabia a base, sabia os fundamentos. Mas foi mais difícil para mim escrever, foi mais custoso. Para mim foi um tema um pouco mais difícil, eu ainda dependo um pouco de tema, Lulu. Não transcendi que nem você. Porque você não gosta de modelo e tal. É. E não necessariamente você precisa do modelo, mas o passo a passo, o checklist já entendendo Eu isso. tenho que... É que eu fico... eu já tirei 980. É um saco estudar redação. É chato Não é estudar... nada, eu é chato, amo. é chato, é Não. chato, é chato. Mas Não. enfim. Não fala mal da minha. Então, redação é legal quando acaba. Ó... Parágrafo você é de escritor, introdução. para. É verdade. Eu gosto de escrever. É que a redação do Enem não é pra ser criativo. sim, Eu sim. amo ser criativo. Eu não gosto Sim. de seguir a receita de bolo. Eu acho Na chato. verdade, a redação do Enem não tem nada, nenhuma competência que analisa a criatividade do aluno. Exato. Mas você concorda comigo que a forma como você passa, ela é criativa. É criativo, é criativo. Só não é... só dê 40 pontos se for criativo. Não é isso? Então vamos lá, vou ler o parágrafo de introdução sobre invisibilidade e registro civil, com foco com a ótica da competência 3. No filme Os Incríveis, a personagem Miragem não consta nos registros oficiais do governo, o que é vantajoso para seu papel de espiã. Como é que você sabe disso, cara? Eu dei uma viajada legal, Você foi a inventou? única coisa que eu consegui... Não, tem a Miragem lá. Eu amo esse filme, mas eu não lembro disso. Ela que é ela não assistente do Síndrome. Eu não lembro. Eu Ela é sou péssima. assistente. Eu amo, mas eu... Ela não é espiã, mas ela é meio secretinha. Aí eu pensei, foi a única referência que eu consegui pensar. Foi... Eu não sei como você não lembrou daquele comercial. Qual? Aqueles dois pequenininhos. Agora não é possível que eu vou esquecer. Meu nome é Maria. Eu sou João. Com Não certidão vi de isso. nascimento. Não vi isso. Sou cidadã. Nossa. Tirar a certidão é de graça. Garante benefícios para o ser humano, como escola, vacinação. É só o pai e a mãe... Não é? Comparecerem ao cartório mais próximo, com algum documento em mão. Nossa. Aí a criança, com certidão de Nunca vi nascimento. isso. Nunca? Nunca vi isso. Com certeza eu teria começado a minha redação com a musiquinha. Nossa, eu comecei com Os Incríveis porque foi Mas a eu única amei, tá? coisa. Eu Obrigado, amei obrigado. Os Incríveis, muito Veja muito bem. interessante. Obrigado. É vantajoso para o seu papel de espiã. No entanto, contrariamente à ficção, a falta de uma certidão de nascimento traz apenas malefícios aos brasileiros, uma vez que esse é o lastro que assegura os direitos fundamentais dos cidadãos. Cara, maravilhoso. Vamos analisar aqui, ó. Repertório legitimado. É um filme, né? É um repertório pertinente, porque de cara você já disse que é uma personagem que não tem registro. Repertório legitimado, repertório pertinente, acabou. Quando ele diz, no entanto, contrariamente à ficção, já está demonstrando aqui que você vai trazer a produtividade. A falta de uma certidão de nascimento traz apenas malefícios. Está sendo produtivo e está contextualizando com o tema, que é a segunda etapa da introdução. Desculpa ficar te interrompendo, Não, tá eu sou sensacional. chata. Mas é porque eu gosto de fazer essa análise, que eu quero que os alunos percebam isso com base no passo a passo e nas competências. E percebam início, meio e fim. Falei do Sim. início, meio agora e o fim da minha introdução. Assim,
como a gratuidade do acesso a esse documento não foi capaz de garantir sua democratização plena, é necessário investigar as verdadeiras causas e consequências do problema a fim de superá-lo. Show. Percebe? Uma tese implícita. Uma tese implícita. Só Eu não falou. falei da causa e da consequência, mas eu falei, ó, Que vai falar. no desenvolvimento 1 eu vou falar das causas, no desenvolvimento 2 eu vou falar das consequências. Você não falou delas, mas você falou que vai falar Exato. Foram duas formas diferentes de fazer, por isso que eu gostei de trazer aqui esses dois Ótimo. parágrafos juntos. No primeiro, eu falei, é a omissão estatal e o negacionismo. Basicamente falei de duas causas, né? No ano seguinte, eu pensei, tá Ai. difícil, tava mais difícil, tava mais difícil de escrever. Então eu pensei, vou falar de causas e consequências. Um parágrafo eu falo causas, no outro eu falo consequências. Eu acho até mais fácil do que falar de duas causas. Eu acho, mas cada Pra um esse tem a tema. sua preferência. Para esse tema ou no contexto geral? No geral. Também. E fica interessante, mas o que você achar melhor você pode fazer. Não tem melhor nem pior pro material. Legal. Lemos a introdução. Truque 4 para você gabaritar. Não bota o slide, Gabriel, porque eu... Deixa eu ler para vocês aqui. Conclusão circular. Conclusão circular. Na conclusão, retomar o repertório que você usou na introdução. Conclusão circular. Agora você pode colocar o slide, Gabriel, porque nesse slide tem a minha introdução da personagem Miragem, tal e tal e tal. Desenvolvimentos, eu acho que eu não trouxe os desenvolvimentos desta redação aqui, mas eu já li a minha redação no meu canal do YouTube e vocês podem ver ela completa. Trouxe só essa relação, olha só, na introdução, na primeira frase eu falei da Miragem, e na última frase da minha redação eu falei que, vamos ler a frase inteira, com isso, com toda a proposta de intervenção, poder-se-á, que eu quis falar chique, assegurar a todos os brasileiros que ainda vivem na invisibilidade o pleno acesso aos seus direitos, para que de uma vez por todas possam se ver livres da condição de miragem. Percebe? Olha, deu até um arrepio aqui. Percebe como é uma coisa só? Percebe como o corretor enxerga que olha Mas só. faltou letra maiúscula aqui no Miragem. Não, mas aí é o substantivo, não a pessoa. Tá. Condição de Pensei miragem. pensei que era... sim. A condição- personagem. Será Miragem. que ele achou errado isso? Acho que não, né? Será que foi isso que me tirou ponto? Não pode ser, porque é admitido um É, deslize. gente, mas será que outro também? Enfim. Percebe a conclusão circular? Fiz isso nessa e fiz isso na outra também, no Das Sim. Cinzas de Onira. Eu também sempre indico que eles façam. No livro do Das Cinzas de Onira, nesse ano, Lulu, foi fantástico. Foi fantástico, porque eu citei o livro 3 vezes na minha redação. 3 vezes. Na introdução, no parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe uma outra situação de Das Cinzas de Onira. Falei, que a personagem ela é criticada porque talvez esteja escutando vozes que nem o pai dela. E aí isso afeta a imagem dela, a autoimagem, porque ela pensa, será que eu tô louca? Será que esse mundo que eu tô visitando, o mundo de Onira, é real? Ou é só fruto da minha imaginação? Será que eu tô louca? Será que eu tô sonhando? E isso começa a mexer com ela lá dentro. É um mundo fantástico como Nárnia, como o País das Maravilhas. E ela pensa, será que eu tô sonhando? Será que eu tô louca? No mundo de Onira. Então eu trouxe no desenvolvimento, porque tinha mais um gancho aí. E na conclusão sempre eu faço questão de colocar, já penso como que eu vou colocar desde o início, porque eu falei assim, que depois de toda a proposta de intervenção, pipipipopopó, garantindo ainda que a história de Olivia no mundo de Onira seja inteiramente ficcional. Que não tem esse preconceito, não tem os estereótipos, tal e tal e tal. Ficou Maravilhoso. linda essa minha redação de Das Cinzas de Onira. Ficou lindo e mais do que isso. Vamos fazer uma análise com base na competência 3, que a gente está falando dela. Por que que um desfecho circular é importante? Porque você diz, caramba, eu trouxe tudo, eu trouxe os argumentos, eu defendi cada um deles, eu trouxe proposta de intervenção, e agora eu estou trazendo uma visão diferente da que eu apresentei do repertório, por exemplo, no início. E estou fechando o meu texto. Eu estou mostrando o corretor, eu estou fechando o meu texto. Eu pensei em tudo. Porque a competência 3 não quer que você demonstre, por meio do seu texto, que ele foi projetado. Fechar o texto de uma forma circular demonstra que você fechou de forma projetada. Dá até um E é arrepio. lindo. É Dá. lindo, mesmo. Ai, Lulu, obrigado. Obrigado, deixa eu ver. Olha só, nós temos mais 3 slides aqui. 3 slides. O primeiro é do material dos corretores. Um fluxograma, não é, Lulu? Um fluxograma sobre a competência 3.
Primeira pergunta que ele se faz é um texto tangente ao tema? Tangenciou? Se tangenciou, só pode ser nível 0 ou nível 1. 0 pontos ou 40 pontos. Sim. 0 pontos sem direção, 40 pontos com direção. Mas não é isso que vocês querem aqui no Mestre Sketch. Vocês querem gabaritar a competência 3. Então vamos lá, competência 3. Texto com abordagem completa do tema, ou seja, não tangenciou. Nível 1, pode ainda tirar 40 pontos se o texto for sem direção, não é isso que vocês querem. Nível 2, 80 pontos. Projeto de texto com muitas falhas e sem desenvolvimento, ou com desenvolvimento de apenas uma informação, fato ou opinião. Apresenta dois argumentos da tese, mas só desenvolve um, o outro deixou pra lá. Exato. É uma situação. Ou apresentou repertório, não foi produtivo. É uma situação. Né? Nível 3, já são 120 pontos. Projeto de texto com algumas falhas e desenvolvimento de algumas informações, o meio do caminho. Nível 4, projeto de texto com poucas falhas e desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. E o nível 5, que é o máximo, projeto de texto estratégico, sem informação de mais e sem informação de menos, desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Quanto mais truquezinhos você usar, esse da conclusão circular, esse do tópico frasal, esse de pensar, introdução, desenvolvimento e conclusão de cada parágrafo, quanto mais você pensar nisso, mais evidente para o corretor vai ser que você domina a competência 3. E a gente estava perdendo um pouco o fio da meada. Quer dizer, não o fio da meada, mas a visão de todo, Lulu. Eu estava quase esquecendo a visão de todo. Não é só para escrever uma redação boa, não. Sim. Você tem que saber selecionar, relacionar, interpretar. Você tem que saber isso para a vida. Para sua vida. Para sua vida. O que até os meus irmãos, por exemplo, que hoje trabalham comigo, falam que melhoraram para escrever sobre qualquer coisa. Porque passaram a trabalhar comigo, engraçado isso, eles não fazem redações. Mas melhoraram a escrita deles. A escrita porque viram com uma outra percepção. Então a redação do Enem ensina muito. E, Humberto, eu sei que você não gosta de modelo pronto, mas eu não posso deixar de mencionar. Porque o modelo pronto ele já tem o projeto de texto bem estruturado, bem montado, o aluno vai encaixando, adaptando para o tema, e mais do que isso, ele também pode ir entendendo o que é isso na prática. Que é uma introdução na prática. Porque às vezes ele não quer usar modelo pronto, mas ele pode treinar para entender como fazer uma introdução de um bom projeto, com um bom projeto de texto, entendeu? E acontece muito com os meus alunos. Eles primeiro querem isso porque eles pensam na facilidade, aí vai ser rápido, e depois eles se encantam, gostam e criam o próprio modelo ou a própria estrutura, porque é diferente. Estrutura eu chamo de passo a passo, que a gente estava comentando aqui, do checklist, e o modelo realmente é algo pronto. Né? Eu quero um modelo, já passou da hora de eu reinventar a roda todo. Eu faço 2 horas a redação, Lulu. Então, eu levo 2 horas ou mais para fazer. E perco Enem, em linguagens, perco em humanas tempo, me Exato. prejudica só por preguiça. Exato. Então, se aqui a gente está falando, você está acompanhando para o Enem, especificadamente, a gente quer que o projeto seja para a sua vida, mas é para o Enem? Então você precisa de estratégia, você precisa fazer mais rápido. Não pode perder 2 horas na redação. Não Tem posso. que fazer em 30, 40 minutos. Pronto, acabou. Agora, para a vida, aí, poxa, é muito interessante revisar, inclusive, esse conteúdo de todas as competências que nós estamos trazendo várias vezes ao longo da sua vida. Estamos nos encaminhando para o fim, temos só mais uma dica, o truque 5 para gabaritar a competência. Aí podemos amarrar, vejo com você, Lulu, se ainda tem mais comentários para fazer. Mas o truque 5 para gabaritar a competência 3, tem muita gente que escreve a conclusão da redação, já começa na proposta de intervenção. Já começa nesse sentido, ou portanto, ou algo conclusivo. Nesse sentido, o governo deve fazer tal e tal e tal. Eu gosto de colocar, antes de iniciar a proposta de intervenção, colocar uma frase resumo. Que é o tópico frasal. É o tópico frasal da conclusão. Exato. O que é o tópico frasal da conclusão? Por exemplo, na minha redação de Das Cinzas de Onira, eu falei, fica evidente, pois... Eu coloquei o pois porque eu acho que eu já tinha usado portanto e não pode repetir conectivo. Não pode. Não pode Vamos repetir entender conectivo. isso na próxima aula. Isso é chato, né? Mas infelizmente são as regras do Porque jogo. senão vão repetir muito também. São raras ou ausentes repetições, tá? É. O raro É significa melhor não. que até pode. É melhor não. Mas é porque pode assim, o que, o e, Ah, sim. é mais O tranquilo. portanto, evitem Portanto, repetir não. conectivo. Fica evidente, pois, a importância do diálogo franco sobre saúde mental no combate à estigmatização. Agora eu vou falar da minha conclusão. Para isso, cabe ao Ministério da Educação, etc, etc. Mas percebe que teve uma frase antes? Percebe que ela gruda?
é a super bonder entre a minha introdução e os dois desenvolvimentos e a minha proposta de intervenção. Percebe? Foi muito bem escrita essa minha redação, Projeto Lulu. de texto para conclusão. É o que eu falo. Tópico frasal. Aí, nesse tópico frasal tem que ter conectivo conclusivo. Esse pois aqui está tendo sentido de conclusivo. Seguido de proposta de intervenção ou propostas, mas aí a proposta ela tem que amenizar os dois elementos dos argumentos da tese. Dois argumentos da tese. E, por fim, o desfecho circular. Esse é o projeto ideal de uma boa conclusão. Por quê? Aí a competência 3 analisando o parágrafo de conclusão. E não a competência 5 analisa o parágrafo. A competência 5 só vai analisar a proposta em si. E a gente vai falar sobre isso lá no episódio da competência 5. Lulu. Mas tem dicas para o tópico frasal conclusivo. Tem formas de fazer, na verdade. Você deve apresentar conectivo conclusivo, como a gente já falou. Você pode retomar os dois argumentos da tese nesse tópico frasal, para relembrar. Ou retomar o tema, de alguma maneira. Ou só fazer uma frase com sentido de conclusão aqui. Que você vai apresentar a conclusão, entendeu? O que você ia falar, Lulu? Eu ia trazer aqui, ó, o texto novamente, o primeiro slide que a gente trouxe hoje. Porque encerramos as minhas observações, mas eu quero trazer de novo a visão de todo. Porque a gente acaba se esmiuçando. Tem alguns episódios dos Mestres Cast que vai ter que ser assim. A gente dá mais formato de aula mesmo. Claro que é legal ter o bate-papo. Vai ter muito espaço para bate-papo, mas a gente teve que se esmiuçar nos detalhes. Sim. E eu acho que muita gente que chegou até aqui perdeu um pouco a visão de todo. Então eu quero abrir a mente de vocês de novo para a gente fechar com chave de ouro. Quero ler a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lembra do que eu falei para vocês? Que o Enem ele está testando se você é capaz de selecionar, relacionar, analisar, interpretar. Nas provas de múltipla escolha, ele faz isso por meio de questões. Claro que tem que saber o conteúdo, mas o que o Enem está cobrando são habilidades. E é isso que nós trazemos aqui para vocês no Mestres Cast. O ensino por habilidades, o ensino por competências. E não são só palavras no papel. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar são habilidades essenciais para o estudante, para o ser humano. Sim. Não só estudante, para o ser humano do século XXI, do futuro. Então isso tudo que a gente falou aqui, nós demos técnicas, nós demos truques para você gabaritar a competência 3, mas não percam a visão do todo. Nós demos técnicas e truques para você saber construir um texto coeso, um texto coerente, um texto articulado. E esse tipo de coisa não tem preço, pessoal. Não tem preço. Vai muito além do que só uma redação do Enem. Você saber escrever bem, minimamente bem, saber ler e interpretar bem. Para saber o que você está assinando. Vai que você está assinando um negócio, você está se prendendo pelo resto da vida com algo que você nem sabia. Olha a importância de você saber ler, saber relacionar, saber interpretar. É isso que a gente está fazendo aqui com tanta propriedade. Foi tão legal essa aula, Lulu. Foi a aula mais legal que eu já vi sobre competência 3. Bom. Não foi só sobre redação. Não. Não foi. Eu adorei que eu coloquei nos slides a minha redação. Que a gente conseguiu trazer para a prática, que como eu fiz na redação, só que olha como eu fiz, também funciona para a vida. Também funciona para escrever um livro. Também funciona, poxa, como é que eu teria a ideia de um projeto de podcast se eu não tivesse pensado nos pedaços dele, no esqueleto dele antes? Um brainstorm, selecionar, relacionar, organizar. Eu tive que organizar. Vai ter o módulo de redação, vai ter o módulo de ciências da natureza. Vai selecionar as ideias, você tem várias ideias para isso, mas qual vai ser a melhor forma de relacionar isso? Né? Aí você vai interpretar as suas ideias, faz todo sentido. Para tudo, é na vida mesmo. É na vida. É na vida. E é isso que eu quero que vocês vejam. Funciona. Não só para entrar na faculdade, funciona para a vida. Perfeito. Amei. Estou muito feliz. No meu canal tem resumo de cada um dos materiais dos corretores, mas aqui ficou bem mais completo, porque a gente foi em todos os detalhes. Muito feliz também. Ô, Lulu, te agradeço. Like. Deixa o like, pessoal. Esse episódio foi no canal. brilhante. Se inscrevam no canal da Poxa Lulu, vai ter o link aqui na descrição. Isso e aguardo vocês no próximo episódio da Competência 4 com a Poxa Lulu. Eu também aguardo. Um grande beijo e até a próxima aula. Até o próximo episódio. Canta a musiquinha, Lulu, quando o Gabriel der o zoom no Mestre dos delas? Qual Mestre, delas? a musiquinha do negócio lá que você falou. A do... Da certidão de nascimento. pensei que era Eu Vivo Sempre. Vamos lá. Não é essa, não? É essa, verdade. Vai, Gabriel.
Porque são cientistas, Mestres meu do papa Enem. futurista é lunático.